no nosso último programa a gente falou sobre drogas, mas a gente começou a abordagem falando sobre o prazer, duas visões sobre o prazer lá da antiguidade. Hoje a gente vai fazer um outro caminho e a gente vai atrás de um filósofo mais contemporâneo, um cara aqui do século XX. Antônio Escotado é um dos filósofos que mais sabem sobre drogas. Embora ele não goste desse nome, né, ele prefira chamar de fármacos. Ele publicou um livraço sobre drogas, uma espécie de vademecum das drogas, que é aquele livro que a galera do direito né, fica andando pra cima e pra baixo carregando. E nesse livro ele analisa várias substâncias do ponto de vista científico, químico, histórico, sociológico, mas também conta a sua experiência pessoal usando elas. Para esse pensador, né, Pedro, a droga ela é uma obra cultural e seu conhecimento é extremamente positivo. Embora a forma como ele estudou as drogas empiricamente, né, testou elas, tenha rendido já 3 prisões para esse filósofo. Sim, nos anos 80, ele passou 2 anos na cadeia, acusado de tráfico, e também por tratar desse tema, né, no século XX, ele tinha um certo estigma assim, social e até acadêmico, até que o pessoal começou a encarar a obra dele. E ele, na tradição de Thoreau, né, que gosta de escrever livro na prisão, também de Goethe, né, o sofrimento do jovem Werther foi escrito na prisão também. Lembrava disso. Não sabia disso, não? Então, Scolato, aproveitando esse tempo de cadeia que ele pegou, ele terminou sua obra magna, né, e virou, depois da publicação, uma autoridade mundial sobre o tema, a história geral das drogas. E aí ele analisa nessas obras que as drogas elas podem trazer muitos bens, como o prazer, o autoconhecimento e até mesmo o tratamento de doenças. Então o prazer acho que é o mais fácil de você visualizar, né? A maioria das pessoas usam drogas porque são prazerosas. Tem pessoas que usam drogas só para se embriagar, para evitar o sofrimento, para evitar fuga, né? Mas tem pessoas que não, que usam pelo prazer. Alguns artistas até defendem, né, que o uso de droga aumenta a sua capacidade imaginativa, suas habilidades, solta suas habilidades numa experiência, né, subjetiva superior que amplia suas potências artísticas e aí faz você produzir uma obra mais interessante. E alguns princípios ativos de algumas drogas conhecidas podem ser utilizados para tratamento de diversas doenças e pesquisas nesse sentido às vezes são proibidas, atrapalhando o avanço da medicina. Inclusive a cannabis está aí, né, começando a ser implementada em algumas doenças no Brasil. E ele vai defender também, Pedro, que essa proibição ela acaba criando mais problemas, não só sociais, mas econômicos, do que soluções. E ele lista, né, entre eles, o aumento do tráfico, a criminalização dos usuários, a repressão estatal. Então, vários elementos aí que estão na famosa guerra às drogas, né? Que o encarceramento em massa, né? A gente poderia citar vários. E esses que você falou, que são diretos do processo de proibir as drogas, eles causam problemas secundários, porque se você encarcera em massa uma determinada população, membros de famílias, você desestrutura as famílias, desestrutura a vida econômica de comunidades, você leva pessoas ao crime para poder manter seu vício ou para poder ajudar as pessoas que estão na cadeia ou coisas assim. Então, novos problemas vão surgindo desses primeiros que você listou. Então, vocês aí já podem concluir, né, qual é a vibe dele com relação às drogas. Ele é a favor da legalização do consumo. Importante dizer. Ele argumenta que se você estudar historicamente essas substâncias, você vai ver que em determinadas épocas algo que era considerado um medicamento, em outras se torna uma droga ilegal, ou o contrário. Então você tem o exemplo do próprio álcool, que já foi usado para limpar feridas, já foi usado como anestésico, fica proibido nos Estados Unidos e se torna o auge da máfia, né? Porque a criminalização do álcool alimenta a máfia. E ninguém parou de usar por ele. E ninguém parou de usar. Outro exemplo é a cocaína, que já foi prescrita por médicos, né? Parece que o Freud gostava muito, né? Boatos, não sei. Não, eu acho que é real. É verdade. E ela era prescrita por médicos, as pessoas compravam para tratar doenças, e hoje é proibida, né? Não pode. Já viu aquela série Nix, um negócio assim, que é com o Clive Owen? Não, o Clive Owen é um cara muito parecido com o Clive Owen, que ele é um médico dos anos... Não sei, estou em dúvida, eu acho que é. E ele é um médico que se droga loucamente, usa cocaína assustadoramente, faz vários avanços na cirurgia. Isso é maneira. E se você aí está assustado com isso, né, que o nosso querido filósofo está defendendo, saibam vocês que o Hipócrates, né, aquele do juramento dos médicos, né, que é não
não farei mal, não farei uso dos meus conhecimentos para fazer mal e sempre farei o bem, se estiver no meu Eu não sei, eu não sou médico. Não faz, mas é uma coisa. Nunca vi um filme que o médico faz esse juramento e fala no juramento dele. Nunca vi o Grey's Anatomy. Esse é o problema, tá vendo? Eu vi House lá, ele não seguia não seguia, o juramento. ele não seguia nada, na verdade. Inclusive, né, o Hipócrates sugeria, né, 2 coisas que tinha que ter para ter uma saúde perfeita, fantástica, extraordinária. Se embriagar de vez em quando e dar uma transada. E aí o SUS está aí financiando... Transa. Não, isso que é meu argumento. Tá financiando Floradbac, tá financiando homeopatia e podia estar financiando terapias hipocráticas. É verdade. E ele também prescrevia, né, o ópio para tratar as histerias, né, as diversas doenças psíquicas. E para os médicos da antiguidade, as drogas não eram substâncias boas ou ruins, mas substâncias oportunas ou inoportunas, dependendo do indivíduo e da ocasião. Tem um exemplo do Fedro, do Platão, que o Platão fala lá que da escrita como um fármaco, né? E essa é a palavra que o filósofo também chama as drogas. Porque não é droga nesse sentido de coisa ilegal, né? De prazer. Mas que dependendo da dose, dependendo da circunstância, é ruim. Aí o Platão fala lá sobre a escrita, usa essa analogia com o termo da medicina da época, e é mais ou menos como funcionava a droga antes, um pouco de pegar o estigma, né? Que até tem as drogarias, que é nesse sentido, né? De remédio. Se você tomar muito, vira um veneno, mas se você tomar pouco, a dosagem certa, dá tudo certo. Então, o que o Escotado está propondo aqui, né, Pedro? Ele está propondo que a gente recupere, né, essa perspectiva greco-romana, que consiste no quê? Uma relação com a droga de ebriedade sóbria. O que seria ebriedade sóbria? Parece até contraditório, né? Dialético. O que seria a ebriedade sóbria? Ela permite você surfar essa onda do ébrio, mas sem cometer uma estupidez. Ele vai diferenciar o abstêmio do sóbrio. O abstêmio é a pessoa que não consome nada. O sóbrio não. Ele vai consumir, não vai deixar de consumir, mas ele não vai perder a lucidez. Ele vai aprender a consumir aquela substância, conservando a própria lucidez. Então, as drogas, elas sempre estiveram aí entre nós, vão continuar estando. Proibir não impede o consumo, em especial para os nossos alunos, né, os jovens, que a proibição ela instiga ainda mais ao você consumir como uma prova de passagem, de maturidade. Segundo ele, a única coisa que a gente ganha com a proibição é excitar o uso irracional dos produtos que são adulterados. Uma vez eu vi um documentário que o Drauzio Varela falava que ele era médico num presídio e tem droga no presídio. Aí ele falava assim, pô, tem guarda, tem chancela, tem muro e tem droga lá dentro. E tu quer proibir droga na sociedade que é aberta? Você pode ir e vir à vontade? Esse argumento é muito bom. Pô, não faz sentido nenhum. Então, o que a gente deveria fazer, enquanto sociedade, é promover um uso informado, um uso seguro, um uso adequado e um uso, como é que a gente pode dizer, respaldado, né? Não só pela informação, mas pela saúde, pela segurança. Primeiro lugar que, ao tratar os usuários de maneira não criminal, você vai poder regulamentar a produção, a venda, isso vai gerar impostos. Mau controle. Isso vai melhorar o controle da qualidade, mas mais importante, vai ajudar a reduzir aqueles problemas que o Rodrigo falou, né? Não vai ter encarceramento, não vai ter desestruturação socioeconômica e tudo mais. Nem violência ligada, né, ao tráfico. Você vai cortar, na verdade, né, a fonte de renda do tráfico. Uma das, né? Uma das. Se você está gostando desse vídeo, ele foi feito com o apoio do Sabiá Registro de Marca. Se você tem um projeto e quiser apoiar o Não Precisa Copiar e quiser se apoiar protegendo sua marca, segue eles aí nas redes sociais deles, entre em contato pelo link, que eles vão ajudar com vocês com um desconto, né, Rodrigo? Um descontinho básico de 10% usando o nosso cupom NPC10. É só entrar em contato com eles, falar que conheceu eles através da gente e usar o nosso cupom Ajuda Não Precisa Copiar e ajuda vocês mesmos e a sua marca. É isso aí. Não bastasse todos esses elementos que a gente citou, inclusive o controle sobre as substâncias perigosas, né? Porque então, aquela droga de zumbi, tu já viu os vídeos bizarros dos Estados Unidos da droga zumbi? Que é uma droga que é feita com anestésico acho que é para cavalos, uma parada assim. É uma droga muito forte que é feita por um animal muito maior do que o ser humano, mas que está sendo de alguma forma misturada. Então, você poderia até evitar esse uso de substâncias ilegais, perigosas, e impedir
que essas drogas cheguem no mercado. Substâncias ilegais, Todas elas vão elas deixar são, de ser, né? É. Não, mas eu acho que a situação nem precisa ir tão longe. Eu tenho um amigo da engenharia que não é nenhum não é desses do exemplo, mas ele Pode ser um amigo coincidentemente fictício também. ele usa drogas e ele tem dinheiro, então ele não compra o famoso prensado. Ele compra flor de maconha. E ele fala que, tipo assim, quando você usa o prensado, como ali tem madeira, amônia e outras coisas bizarras, aquilo dá dor de cabeça, pode dar mal e tal. Já a flor, ele fala, é muito mais pura, muito mais saudável, muito mais interessante, mais cara também. E lá fora, ele me falou certa vez, você pode até regular os princípios ativos. Então você pode ter um que vai te dar mais sonolência para tratar a ansiedade, outro que vai te dar mais euforia, alegria. Então, isso tudo você só consegue legalizando, porque aí pode se desenvolver indústrias, pesquisas ao redor disso. Você imagina você fumar uma perninha de barata no meio de um prensado, que coisa horrorosa. Um beijo para todos os amigos fictícios da engenharia aí, ó. Inclusive, né, a gente que é do setor da educação ia poder falar sobre isso sem nenhum tipo de constrangimento, né? Tendo em vista que foi legalizado, a gente ia poder instruir. Se hoje a gente puxa um debate como esse que não precisa copiar dentro da sala de aula, amanhã tem pai de aluno, secretaria de educação. Pode ter um deputado do PL também, se bobear. Filmando a gente, é verdade. Não, realmente não vou falar nunca disso, não é nem por nada, mas por causa do deputado. Exatamente. E assim, a gente pode ver o exemplo do cigarro, né? Nós somos todos jovenzinhos, mas se você vê vídeo da Maria Conceição Tavares fumando lá no Unicamp dela, a gente teve uma professora da psicologia, né, que pedia desculpa, falava, eu sou de outra época e fumava, mas cada ano parece, eu vi outro dia na rede social, pode ser mentira então, a quantidade de pessoas que fumam diminui 10%, né? Então vai chegar um momento que vai ser irrisório. Isso é porque não tem propaganda, anúnciozinho proibindo não, falando mal na capinha, o cigarro vai ficando cada vez mais caro. Então, o cigarro, quando ele era legalizado e te permitia aquilo tudo, ele estava lá surfando o vício. Mas dentro da lógica desse mercado regulado, o consumo está sendo aí diminuído. Então, isso é um bom exemplo de que não vai acontecer, porque às vezes as pessoas têm medo, né? Vamos liberar, todo mundo vai virar maconheiro. E não necessariamente, né? Tem gente igual o cara mais ébrio de todos, o Rodrigo Arte Carvalho, tem certeza que ele não teria o interesse dela legalizada vendendo ali naquela padaria ali da esquina da sua rua ali. Ele ia fazer essa cara. Mesmo porque ia ser caro pra caramba. Até o pão ali ia ficar. Show. Então, numa frase, o que o Scolato está propondo? Uma frase é complicada, né? Mas é fechar essa abordagem punitivista que a gente tem, né? Crime, punição e resolver os problemas que eles geram com mais punição e uma abordagem racional. Levar em consideração os direitos individuais, reduzir os danos causados pelas drogas através da regulação dos mercados, do produto, do tratamento das pessoas viciadas e dessa forma criar um consumo que vai ser menos prejudicial e mais interessante para as pessoas que usam, mas para a sociedade como um todo, que não vai ter tantas outras mazelas atormentando por causa disso. Esse camarada aí, eu nunca ouvi falar, conheci ele porque o livro que eu usei para esse roteiro é um cara espanhol que conhecia ele, nunca tinha ouvido falar. Me convenceu, os três juntos me convenceu. Acho que dá para liberar e fazer um consumo filosófico. O que você me diz? Você concorda ou você... Eu sou um kantiano, né? Então, a razão, ela... Se passou pelo teste da razão, tá tranquilo. Se ficar provado que a razão é capaz de maneira organizada, pela métrica lá de quanto que eu posso consumir e controlar a dependência, para mim tá tranquilo. Meu único problema é não ter uma capacidade de controlar a dependência. Uhum. Aí realmente a gente vai ter que regular de maneira ou proibir violenta, ou violenta. Mas se a dependência ela pode ser controlada pela razão, pela ciência, tá tudo certo. Indicações, temos alguma? Temos um maravilhoso filme Drunk, assim que fala. Esse filme é bom, é verdade. Como é o nome? É assim que fala mesmo? Sei lá, é um filme daquele cara. Sei lá, deve ser bêbados. Basicamente é o quê? 3, 4 professores, amigos, estão lendo uma tese de que se você tomasse um pouquinho de álcool, sua vida ia ficar mais prazerosa, o seu trabalho ia ficar mais bem feito. A tese é que o ser humano, igual as pessoas que têm anemia são deficientes de ferro, o ser humano é deficiente de álcool. E você precisa beber um pouquinho. Você precisa repor para poder manter e aí você vai gozar de uma vida mais satisfatória, mesmo que você não esteja alcoolizado, né? Que é essa questão do sobriedade, o quê? Como é que é o nome?
Sobre ebriedade sóbria. Ebriedade sóbria. Então, o filme é sobre ebriedade sóbria. É isso. Só que dá errado. Então, mas é interessante também por isso. Porque é um alerta do perigo também dessa ebriedade sóbria. Tem também os que a gente indicou, né? Transpointing, Euforia, o do... E Christiane F., que é um livro muito bom, conta a história verídica de uma menina que vivia na Alemanha, e aí ela começou, situação de pobreza também, começou a se envolver com isso. Então é uma história trágica. Isso é um livro bom só, o meu do seu menino que mora na Alemanha, que usa drogas. Não. Mas tem o filme também, e é isso. Cara, tá Você diria, Rodrigo, que a filosofia é uma droga? É uma droga? Bom, eu tenho amigos que são viciados, dependentes. Eu não sou viciado dependente, mas tendo em vista que alguns na droga também tem essa característica de que alguns ficam viciados, outros não. Pode ser. Tem gente aí que conheço que levanta de madrugada para abrir, sei lá, a ciência da lógica do Hegel e dar uma olhada. Exatamente. Então, talvez seja. E tem pessoas que se dedicam a vida toda estudando filosofia, né? Que enlouquece fazendo isso. Reflexão aí pra você, ouvinte. Você acha que a filosofia é uma droga? Comenta aí se você acha que é uma droga. É isso, então. Um beijo, tchau, tchau. Até mais. Se você gostou desse vídeo, clica aí, dá uma olhada na playlist. Provavelmente tem outros vídeos relacionados com esse. E conheça as nossas outras playlists sobre os outros temas. E também não deixe de curtir, comentar, xingando a gente, elogiando, o que você preferir. E se inscrever no canal, né? Por favor.